Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcy. Vamos conectar para mais Culto da família, culto de adoração em família, todos juntos aqui. Ministério Água Viva, um ministério para podermos edificar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que esperamos a volta do nosso Rei. E aí nós convidamos a cada um de vocês para estarem visitando a página ministérioaguaviva.net. Nós temos o nosso site em português e espanhol, e aí você vai poder entrar lá em português e você vai ver todas as páginas com informações sobre a Rádio Vineyard também nas redes sociais, e principalmente nós temos uma parte nova que é a parte de filmes, onde nós temos vários filmes para você fazer a sua sessão pipoca com a sua família, os seus amigos, com filmes que têm mensagens para edificar a vida de cada um de nós em relacionamento, família, amizades. Então participe também. E se você tem uma sugestão de filme também, manda para nós, para que nós possamos estar compartilhando. Então, o que é bom a gente tem que compartilhar, divulgar e que chegue essas informações a todos os lugares, né? E obrigada a vocês que estão participando com a gente no Ministério, que já estão com doação de tempo, trabalho, tem gravações na rádio também, e também, principalmente, do sustento de vocês, que é importante para a gente manter esse ministério vivo, levando a palavra de Deus a todos os povos, línguas e nações. Em nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. Glória a Deus. Muita água viva. Mas não tem problema. Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que você colocar a tua mão. Nós estamos terminando e iniciando mais uma semana. Termina uma semana, começa outra, né? O tempo está passando muito rápido, muito rápido. E sabe o que significa? Que logo Jesus vai voltar. Amém. Aleluia! Logo ele vai voltar. E também, nós temos toda quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Nós terminamos o nosso estudo bíblico de quinta-feira com o tema Deus é fiel. E vimos que Deus é fiel em todas as coisas. Ainda que você e eu sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Nós vimos a fidelidade de Deus a cada momento na nossa vida. E como Deus, através de Jesus, nos mostra como devemos viver. Como você e eu temos que viver. Quando entregamos nossa vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E com ele, a marca. Aleluia, esta marca. A marca, um legado que nós temos que seguir, e esse legado são algumas condutas que devem nos levar a ser parecidos com Jesus. Esse legado de Jesus vir ao mundo e nos orientar por onde a gente devia ir, esse legado está com a gente. E ele nos mostra algumas formas de a gente viver. O Senhor nos traz uma palavra hoje para que possamos nos identificar com Ele. Qual é a nossa identificação com Deus? Uma palavra para conferirmos as nossas marcas, ou as marcas que nós temos de Jesus. Quais são as marcas de um cristão? Você e eu, quais são as marcas que você e eu temos? Para definirmos o que é ser um cristão, cristão é aquele que segue a Cristo, verdade? É o que segue a Cristo. Ah, pastor, mas isso é evidente. Mas não é só isso. É aquele que prega o evangelho de Jesus Cristo. É aquele que vive os mandamentos deixados por Cristo. Essas são as marcas. É aquele que tem uma vida humilde, como a vida de Jesus. É aquele que está no processo de se parecer com Jesus. Isso é ser cristão. Essa é a definição de cristão.
Ah, porque todos são cristãos. Não, todos não. Ah, todos aqueles que creem em Cristo também não. Todos aqueles que têm esta ou estas marcas. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, aqueles que andam em obediência. Ser cristão, nos tempos de hoje, virou um jargão. Algo assim que todo mundo parece que todo mundo é cristão e está tudo certo, se pode fazer qualquer coisa. Não, não é bem assim. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, mas na tua igreja pode isso? Pode. Ah, pode aquilo? Pode. Na tua igreja pode tudo? Pode. Não brinca, eu tenho que ir para a tua igreja, porque lá pode tudo. Não, pode. Pois é, só que tem um pequeno detalhe. Pode, mas não deve. Assim, porque é você e eu que decidimos o que nós devemos ou não fazer. Segundo o quê? Segundo aquele espírito que está dentro de nós. Se nós temos o espírito de rebeldia, nós vamos decidir errado. Se nós temos o espírito de Jezabel, o espírito maligno, nós vamos decidir errado. Agora, se você e eu temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a gente vai decidir certo. Ser cristão não é só um título ou uma característica, mas é uma forma diferente de viver nesse mundo. Nós temos aí a nossa grife, né, de camisetas e bordados e não sei o quê, né? E aqui a gente tem lá Jesus Christ Lifestyle. Ou seja, Jesus Cristo é um estilo de vida, é uma forma diferente de vida. Você não pode ter isso somente bordado ou impresso na sua roupa, mas você tem que viver isso aí. Como cristão, nós devemos de ter formas que são indispensáveis. Tem formas que são indispensáveis para todos aqueles que são cristãos. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a primeira coisa que o cristão tem que ter é fé. A fé é a base do cristianismo. A fé é a base do conhecimento de Deus. A fé é a base da nossa relação com Deus. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já dizia o escritor do livro de Hebreus, lá no seu capítulo 11, versículo 6. É impossível agradar a Deus. Então, para que eu seja um cristão, a primeira coisa, eu tenho que ter fé. Se eu não tenho fé, desculpa. Mas, pastor, mas para que eu tenho que ter fé? Pois é, querido. Como é que você crê que Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou? Ah, porque está escrito na Bíblia. Pois é, mas você crê na Bíblia? Ah, eu creio em tudo. Ah, quase tudo. Pois é. Esse é o problema. Eu, particularmente, creio em tudo que está na Bíblia. Independente do que esteja, eu creio cegamente o que está escrito na Bíblia. Sabe o que é isso? Fé. Fé é isso. Sem essa fé, a gente não consegue agradar a Deus e tampouco se relacionar com Ele. Nós não conseguimos uma relação com Deus se nós não temos fé. Como é que eu vou ter uma relação com alguém que eu não vejo, que eu não escuto, que eu não sinto? É pela fé. Você vai sentir dentro de você. Você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. E como é que você faz isso? Através da fé. A fé é o combustível que nos move em direção de Deus. Sem esse combustível, nós vamos ficando para trás. Sem esse combustível, nós estamos
nos distanciando de Deus. Um cristão que não tem fé em Deus, que não tem fé no sacrifício de Jesus, que não tem fé nos milagres que Deus fez, faz e vai fazer, um cristão que não tem fé na eternidade com Cristo, esse não pode ser considerado um cristão. Ou nós temos esta fé, a fé de que Deus vai prover, de que Deus está conosco, de que nenhuma coisa acontece na nossa vida sem que seja o propósito desse Deus, ou nós não somos cristãos. Ah, pastor, mas eu vou na igreja todo dia. Você pode ir todo dia na igreja, você pode ficar até 25 horas por dia dentro da igreja. Pastor, mas o dia só tem 24. Pois é, eu estou dando uma de lambuja ainda. Se você não tem fé, você não é cristão. A fé move montanhas. Ou seja, se tivermos fé, nós vamos vencer qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo nós vamos vencer. Qualquer luta, não importa qual seja o problema que você está passando. Pela fé Moisés levou o povo no meio do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Pela fé, Abraão se tornou pai de grande nação. Não importa qual seja o obstáculo. Se usarmos nossa fé, romperemos barreiras e venceremos o impossível. E o impossível vai se tornar possível na tua vida e na minha vida. Ou seja, para que eu seja cristão, eu tenho que ter fé. O segundo ponto a gente vê lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, para que você seja cristão, você tem que ser imitador de Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo, é seguir o exemplo de Cristo. Ah, mas você vai dizer, pastor, mas isso é difícil. Pois é. Que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, você e eu podemos vencer. Ser cristão é agir como Cristo agiria. Se ele estivesse no nosso lugar. Independente da situação que você esteja, como Cristo agiria nessa situação? É se portar com a consciência de que os pensamentos, palavras e atitudes que nós temos precisam ser semelhantes aos pensamentos, palavras e atitudes de Cristo. É ser paciente, é ser generoso, bondoso de coração, é ser misericordioso. Uma coisa que muitas vezes falta para nós. Falta para nós a misericórdia, falta para nós a paciência, falta para nós o amor. Tudo que nós fazemos, muitas vezes nós queremos alguma coisa de volta. E não é assim que funciona. Então temos que procurar agir como um verdadeiro cristão. Devemos agir como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito, ver aquilo que o Senhor está nos mostrando pela fé. Não? Ou seja, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Simples assim. Simples assim. Nós não podemos ser cristãos se nós não imitarmos a Cristo. Eu não posso ser cristão se eu imito outras pessoas.
Para que você e eu sejamos cristãos, nós temos que ter fé. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E tem uma outra característica, tem um outro fator aí, que está em Colossenses, abre a sua Bíblia lá. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ou seja, nós temos que ser, como cristãos, servos do Cristo vivo. Ser servo é estar pronto para servir. Assim, fácil. Ser servo é estar disposto a servir. Ser servo é se colocar na posição de servir. Olha, se você precisar, você manda uma mensagem. Não. Ser servo é estar à disposição. Ser servo é fazer a obra que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida. É o propósito que Deus quer cumprir na tua vida e na minha vida. Isso é ser servo. Eu não vou discutir com Deus. Ah, sabe o que é Deus? Você me mandou para o norte, eu quero ir para o sul. Não. Não é assim que funciona. Para onde Deus te manda, vai. É o propósito que Ele tem para a tua vida. Fazer a obra dEle. E a obra dEle você não necessariamente tem que fazer dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Não, você não tem que necessariamente estar lá. Se você está, amém. Mas não pense que todo o trabalho que você faz na igreja, ou trabalho de diaconia, ou trabalho que você faz lá cuidando de jovens, de crianças, ou sendo diretor de música, ou o que seja, você está fazendo a obra de Deus. Não, você está fazendo a obra da igreja. A obra de Deus, sabe quando você faz? Quando você e eu pregamos o Evangelho. Quando você e eu, por exemplo, divulgamos a rádio, onde nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, louvor e adoração a Deus. Quando você e eu cumprimos aquele ide de Jesus. E o ide, eu não tenho que sair da minha casa, eu não tenho que sair do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, nem mesmo do meu país. Por um acaso, o Senhor nos mandou para cá, nós estamos fora do Brasil. Por um acaso? Não, por um propósito. E nós obedecemos. Ser servo é ajudar aos outros sem querer algo em troca. Isso é complicado, porque muitas vezes nós vemos, por várias igrejas que nós passamos, que pessoas, umas são melhores que as outras. Por quê? Porque o seu dízimo, a sua oferta é um pouco mais gorda do que a dos outros. Então, essa pessoa é especial. Não. Ou eu dou esperando que alguém siga durante toda a vida beijando os meus pés, esperando alguma coisa em troca. Ser servo é fazer as coisas com alegria, ter prazer em estar ajudando as pessoas, ajudando aos irmãos, ajudando na obra do Senhor, na disseminação da palavra de Deus, ajudando na pregação do Evangelho. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu não sei falar. Ok, você não sabe falar? Perfeito. Moisés não sabia falar e Deus deu um jeito lá, não deu? Deus deu um jeito lá. E como é que Deus pode dar um jeito com você? Você não sabe falar? Então viva. Assim, fácil. Viva. Servir, aquilo que fizer para o seu próximo, você vai estar fazendo para Deus. Servir é algo muito, muito importante. E Paulo nos fala lá em Filipenses, abra sua Bíblia lá, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou
como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se você faz uma análise sintática desse versículo, você vai ver que Jesus ele deixou a sua majestade como Filho de Deus e ele veio ao mundo se colocando como ser humano para que você e eu pudéssemos saber que tudo é possível, mas ele não quis ser maior que Deus. Ele não quis isso. Ou seja, ser servo é ter o mesmo sentimento de Jesus, o sentimento de servir, o sentimento de se esvaziar do seu eu e deixar que o Espírito Santo possa agir na sua vida e através da sua vida. Isso é ser servo. É tirar o meu eu e deixar que o Espírito Santo faça a obra que ele quiser. Jesus, ele se fez homem para ter os mesmos sentimentos que você e eu temos e mostrar que é possível viver em santidade. Pastor, isso é difícil. É difícil. Mas Jesus conseguiu, né? Ele conseguiu, e sabe o que ele fala? Esse Jesus era demais. Ele fala, sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, tudo que eu fiz, você fará, e obras maiores ainda farás. Obras maiores que Jesus. Mas isso não é para minha honra, para minha glória, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas quando você e eu falamos assim, olha, é muito difícil, nós estamos anulando essa fala de Jesus. Nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso. Ou seja, servir é a gente crer que aquela crucificação valeu a pena. Ele foi crucificado para salvar você e eu. Então, quando nós servimos como Cristo serviu, nós dizemos que, olha, a crucificação de Jesus pelos pecados da humanidade valeu a pena. Éramos e ainda somos pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Mas Jesus veio para salvar. Jesus veio para nos livrar do pecado. E nós passamos a ser o quê? Livres. Deixamos de ser escravos. Tem alguns ainda que ainda seguem aí como escravo do pecado. E se colocam como cristãos. Sejamos como Cristo. Nós não podemos querer ser servidos, mas nós devemos querer servir. Nós temos que ter essa forma, essa característica de Cristo dentro de nós, de estarmos sempre dispostos a servir. Uma quarta característica de um cristão se encontra lá em 2 Coríntios, aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obediência. Não é? O quarto ponto é obediência a Deus. Obedecer a algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa. Nós não queremos obedecer, nós queremos fazer o que dá vontade na nossa cabeça. Né? Nós queremos fazer o que satisfaz o nosso coração. Nós não queremos obedecer aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos ser senhores da nossa vida. E não permitimos que nada e ninguém possa mudar isso.
Por isso, obedecer a Deus é uma das chaves, né? A chave é a obediência. Ser obediente é uma das principais características de um cristão. Jesus foi obediente quando Deus falou, olha, você vai lá morrer, sofrer, para libertar aquele povinho lá. Ele foi obediente. Então, uma característica forte do cristão é ser obediente. Porque, ultimamente, a falta de obediência tem sido a causa de muitos fracassos. Fracassos na nossa vida pessoal, fracassos na nossa vida espiritual. Muitas vezes, ou quase que semanalmente, a gente tem conversado com pessoas que têm falhado na sua vida espiritual. Por que ela tem falhado? Por que elas têm fracassado? Por falta de obediência. E alguma coisa que passa na tua vida e na minha vida é porque nós não queremos obedecer ao Senhor. Quando você e eu pecamos, você já está em desobediência. Nós já estamos em desobediência porque nós não estamos seguindo o ensinamento de Jesus. Nós já estamos em desobediência. Um cristão verdadeiro tem que estar em plena obediência a Deus. A palavra que o Senhor está nos trazendo hoje é para que a gente faça um checklist, né? Vamos fazer um checklist de como está a nossa vida cristã. E para completar, não poderia deixar de falar sobre o que é muito importante. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Temor de Deus. O temor a Deus. Temor é um sentimento de respeito que nós devemos ter com Deus. Temor não é um sentimento de medo, não, é um sentimento de respeito. Qual é a diferença de medo e respeito? Medo, eu tremo. Respeito, eu me curvo. É diferente, né? É bem diferente. Todos os cristãos devem ter ou devem ser tementes a Deus. Nós vemos muitas pessoas que dizem assim, eu chamo Deus de meu querido, de papai, de mano. Na verdade, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nós devemos temer, que nós devemos tratar com respeito. Ter respeito pelas coisas de Deus, a começar pela sua própria vida. A sua vida, a minha vida. Nós somos criados por esse Deus. Pastor, não, peraí, mas foi meu pai, minha mãe. Mas só com a permissão de Deus, filhão. Não ia acontecer nada, né? Aquele esperma não ia chegar no óvulo se Deus não quisesse. O dom da vida é Deus que dá para você e para mim. Então nós temos que ter respeito pela nossa vida. Nós temos que ter respeito por esse Deus, não brincar com as coisas que são de Deus. A gente vê aí muitas pessoas fazendo piadas de Jesus, piadas de cristão. Nós temos que ter respeito, né? Esse temor nós temos que ter. Devemos buscar a Deus todos os dias. Nós temos que ter sede da palavra de Deus. Nós temos que ter temor às coisas que estão escritas na palavra. Coisas que direcionam a tua vida e a minha vida. Ou seja, nós temos que nos afastar das coisas do inferno, das coisas do maligno, daquilo que tem
tirado você e eu da presença do Senhor. Nós temos que exercitar esse nosso respeito, essa nossa gratidão a Deus. Nos afastar das coisas ruins, devemos odiar as coisas que nos afastam de Deus. Qualquer coisa que te afaste de Deus, nós devemos repudiá-la. Aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. Nós vemos aí muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que apoiam o regime comunista, o regime socialista. E a gente vê que isso é contra o que está escrito, a palavra de Deus. Então, se isso é contra Deus, eu sou contra isso. Temos que nos posicionar como cristãos. Nós temos que deixar de ser tico-tico no fubá. Nós temos que deixar de ser aquele que Maria vai com as outras, né? Onde o vento bate, como Paulo fala, né? Paulo fala que bate o vento e você vai por todo lugar com palavras diversas, ou seja, você é movido conforme o vento. E Davi, ele fala para a gente aqui, no Salmo, capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Princípio da sabedoria é o temor. Se formos realmente temente ao Senhor, devemos estar buscando. Não é? Buscando desse Deus dia e noite. Para tomar a noite eu tenho que dormir. Eu também, mas força de expressão, né? Busca de Deus todos os dias. Medite na sua palavra. Nós colocamos os versículos aqui e sempre a gente fala, olha, anota esses versículos e vai lá e confira com a tua Bíblia. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. Na verdade, eu sempre tenho falado isso, qualquer um que chega para pregar ou para falar da palavra do Senhor, você tem que confrontar. É assim que funciona. O próprio Jesus diz que nós temos que testar os profetas, né? Então, nós temos que fazer isso. Temos que buscar ser mais parecidos com esse Jesus. E mais parecidos a cada dia. Com isso, nós teremos a sabedoria. Sabedoria de Deus. E a capacidade de entender as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Para cada um de nós. Deus tem coisas preparadas, coisas maravilhosas para cada um de nós. Ou seja, sempre quando nós oramos, a gente pede ao Senhor sabedoria e discernimento. Discernimento é a capacidade de entendimento. Então, que você e eu possamos buscar isso. Com esses 5 passos que nós devemos aplicar na nossa vida, podemos ter marcas de um cristão. As marcas de um cristão. E vivermos a vontade de Deus. E vivermos o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E se você ainda não tem as marcas de um cristão na sua vida, mas gostaria de tê-las, saiba que você só pode ter essas marcas através de Jesus Cristo. Não através de uma igreja, através de uma denominação, através de um credo, nada disso. Somente através de Jesus Cristo. E para que essas marcas estejam sobre a tua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Somente Jesus pode trazer as marcas de um cristão na minha vida e na tua vida. E se você deseja essas marcas e deseja entregar sua vida para Jesus agora, feche os teus olhos.
E repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero ser marcado porque eu quero ser marcada com as marcas de um cristão. com as marcas de um cristão. Quero viver a tua palavra e as tuas promessas. Quero viver a tua palavra e as tuas promessas. Que o teu propósito, Senhor, possa se realizar na minha vida. Que o teu propósito, Senhor, possa se realizar na minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu sugiro que você busque uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que fale do poder de Deus, que viva o poder de Deus, que tenha as marcas de cristão. Ou que você esteja conosco, aqui no Ministério Água Viva, Ministério Digital, onde a gente pode se conversar por todas as redes sociais. Então, que o Senhor possa estar marcando a tua vida de uma forma diferente. E você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda está muito preso às coisas desse mundo, e com isso tem dificuldade de ter as marcas de um cristão na tua vida. Mas você deseja que o Espírito Santo te guie e mostre as verdadeiras marcas de um cristão. Você quer deixar de estar em cima do muro, mas você quer ter as marcas de cristão. Se você deseja, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado visão espiritual, o Senhor tem nos dado a direção, Senhor, que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós temos deixado de lado essas marcas e nós temos sido, Senhor, cristãos, agente secreto. Pai, nos perdoa por isso. E a partir de agora, Senhor, que nós possamos ser marcados pelo teu fogo, marcados pelo teu Espírito Santo, que nós possamos ter essas marcas de Cristo na nossa vida. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e dirija-nos em tudo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos juntos, querido. Estamos juntos, caminhando para o alvo, né? E o nosso alvo é Cristo. E eu queria deixar só esse versículo que Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que você e eu possamos ter o mesmo alvo, e esse alvo seja Cristo. Viver Cristo. Viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. E lembramos que na próxima quarta-feira nós temos a nossa reunião mensal de oração. O mês de julho está indo embora já. Então, na próxima quarta-feira, a nossa reunião mensal de oração, ela não é gravada, mas você pode entrar e pode estar junto com a gente aqui, né? Em nome de Jesus, trazendo os seus pedidos, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. E na quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, sempre com um tema que o Senhor nos dá, ou um tema que você nos indica, e a gente vai estudar alguma coisa que você queira saber dentro da palavra. Nós vamos estudar e trazer a luz da palavra do Senhor. E lembrando também que domingo tem Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau.